e é um mentor espiritual de cada um de nós, que nos trouxe até aqui hoje, para que nós pudéssemos juntos estudar o Evangelho, estudar a doutrina espírita e estudar hoje esta parábola que é de uma grande importância para o nosso processo evolutivo. Então, nós vamos entender ao longo da doutrinária quando Jesus trouxe essa parábola e o porquê. E como essa parábola é significativa para o nosso processo reencarnatório. Parábola dos talentos. Já sabemos que Jesus usava do dia a dia, da sociedade, do qual ele esteve aqui na Terra, a sociedade e os seus costumes, para explicar das coisas espirituais e para nos falar do grande Pai, para nos falar de Deus. E não seria diferente na parábola dos talentos. Ou, se nós quisermos mergulhar um pouquinho mais, parábola dos frutos do trabalho. Mais um pouquinho, parábola do esforço. As fontes que nós pesquisamos estão aqui, tá? Para essa exposição. Está no Evangelho, Mateus 25, 16, 19 a 31. Nós temos também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Está no capítulo 16, item 6, e aí todo o capítulo vai nos ajudar com esse tema. E um livro muito interessante que é Parábolas Evangélicas do Rodolfo Caligari. Faltou um pontinho ali, mas ele vai nos ajudar a entender as parábolas também. Sabendo disso, vamos para a parábola dos talentos. Então, o que nos diz Jesus na parábola dos talentos? O Senhor age, ou seja, aqui ele está dizendo, usando essa parábola, como Deus age, né? É isso que Jesus quer nos dizer. Então, ele começa assim: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou os seus servidores. Ele chamou 3 dos seus servidores, tá? Vou fazer um desenho aqui, só para nós botar os servidores aqui. Eles estão felizes. Só para te ter uma ideia, né? Vou botar os 3 servidores aqui. E o que esse senhor fez antes de viajar? Porque a viagem é longa. Ele deixou os seus bens com eles, com os 3. Os talentos. Deixou 5 talentos com 1, deixou 2 talentos com 1 e deixou 1 talento. Já fiz uma colinha para nós lá, ó, que talento, o dinheiro da época, 1 talento corresponde a 6.000 denários, ou dracma, que era a moeda da época. Então, 1 talento, 6.000. Esse senhor foi viajar e deixou aqui seus bens, ó. 5, 2 e 1. E o que nos diz a parábola? Vamos seguir. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade. Então, o Senhor já sabia aí o que cada um poderia fazer com esses talentos. Partiu imediatamente. Então, como é que funcionou aqui? O que tinha 5, ele investiu, ele produziu mais 5. Vamos botar aqui. O que tinha 2, fez a mesma coisa e produziu mais 2. E esse irmão aqui, ele ficou com medo. Ele ficou com medo, ele não sabia o que fazer, e ele ainda diz o seguinte: ele se volta contra o Senhor, porque deu para ele, porque o Senhor é um mistério para ele. O que ele decidiu fazer? Enterrar. Ele enterrou esse valor aqui. Pois bem, era o direito que ele tinha, né? E enterrou o valor.
E vamos seguir. Então, o que recebeu 5 talentos, negociou com aquele dinheiro, ganhou outros 5. O que recebera 2, do mesmo modo, outro tanto. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu amo. Passado algum tempo, aí passou o tempo, né? Voltou o Senhor. Então, cada um se apresentou e explicou o que tinha feito. Esse aqui multiplicou, ficou com 10, esse aqui com 4, e esse aqui enterrou. E o que foi que o Senhor respondeu para eles? Os que multiplicaram, bom e fiel servidores, pois se que foste fiel em pouca coisa, eu vou te confiar mais ainda, diz o Senhor. Veio em seguida que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que colhes onde não puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui os tem, restitui o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeio, e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que lhe pertence. Tirei-lhe, pois, o talento que está com ele, e dei ao que tinha 10 talentos. Porquanto, se a todos que já têm, esse ficarão acumulados de bem, com aquele que nada tem, lhe tirei até o que não tem, e será lançado a trevas, onde haverá prantos e ranger de dente. Então, ele só tinha 1, deu para esse aqui, esse vai receber ainda mais. Esse é o servidor muito bom, esse aqui é o bom, e esse aqui não conseguiu chegar lá. Então, como é que nós podemos agora, sabendo disso, porque nós estamos usando aqui as questões materiais, né, para entrar na parábola. Jesus está nos trazendo as questões materiais. Como nós vamos trazer agora para a questão espiritual, que é o nosso aprendizado de hoje? Observe que o Senhor aqui é Deus. Esse tempo que o Senhor deu para que fosse produzido mais talentos são as nossas reencarnações. E acreditem, seremos cobrados quando chegar na erradicidade do que fizemos nela. Por quê? Por Deus. Então, nós somos os servidores que multiplicam os talentos. Nós somos os servidores que, sabendo dos talentos que temos, enterramos. Ou nós já estamos no meio do caminho? É para que nós possamos nos situar o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu. Agora trazendo os talentos para as nossas virtudes, para tudo aquilo que nós já conseguimos desenvolver. Aqui está a parábola e é isso que ela nos explica. E observe que Deus não nos sobrecarrega de tarefas. A cada um Ele entrega os talentos que já estão prontos para serem desenvolvidos por nós, para que podemos ajudar o próximo. E aqui, quando Jesus traz essa parábola, Ele também está falando do material, porque nada é nosso, é tudo um empréstimo de Deus. Então, o que nós estamos fazendo também com o material, com os bens materiais que nós recebemos? Nós estamos recebendo e também favorecendo, ajudando, gerando trabalho, produzindo para ajudar nossos irmãos? Ele nos atenta para isso também. Por isso, parábola dos frutos do trabalho, parábola do esforço. É tudo de Deus. E nós vamos ter que, na erradicidade, quando chegarmos lá, prestar conta dos nossos talentos. E nós vamos agora entrar um pouquinho mais na interpretação. Para subir na escala evolutiva,
rumo a planos mais elevados, precisamos de um esforço individual. Os talentos foram divididos conforme a capacidade de cada um. Os talentos são os bens, os recursos materiais e espirituais que o plano espiritual entrega aos homens para serem empregados em benefício próprio e do próximo. Então, olha a importância do que nós estamos fazendo com os nossos talentos. E aí ele cita os dons espirituais que todos nós temos. Aí voltamos aqui, nós estamos enterrando, nós estamos escondendo, nós estamos ficando só para nós, ou nós estamos repartindo, nós estamos fazendo com que ele se multiplique também ajudando os nossos irmãos. Temos conhecimentos e tem a posição social. E quando Jesus fala, por que não enviou então, não falou com os banqueiros para multiplicar, para fazer alguma coisa? Ele está dizendo assim, por que não pediu ajuda? Por que não buscou mais conhecimento? Por que não saiu da inércia, deu o primeiro passo para desenvolver? Todos nós temos talentos, todos nós temos virtudes, todos nós podemos doar algo de nós que pode ajudar nossos irmãos. Só basta uma boa vontade nossa. Ao encarnar, cada espírito traz tarefa a realizar em prol do próprio adiantamento e dos seus semelhantes. Porque aqui nós estamos trabalhando para nos adiantar, desenvolver nossa moral, nossa inteligência e também ajudar nossos irmãos a se desenvolverem. Em conformidade com o progresso que já realizou, cada um recebe o que precisa. Jamais lhe é exigido esforço maior que possa suportar. Lembra aqui do Senhor? Ele não entregou 5 para este. Ele entregou 1, porque já sabia dos desafios que teria, evolutivo para desenvolver. Então, nunca vai ser maior do que nós já podemos entregar. Vai ser sempre dentro do que nós já desenvolvemos e que agora podemos praticar, podemos nos ajudar e ajudar o próximo também. As tarefas são múltiplas, de repercussão ampla. Outras tarefas sem alarmes, no seu trabalho ou no seio da família, mas todas as tarefas, por menores e modestas que sejam, são igualmente úteis e valiosas. Então há espíritos que reencarnam com uma missão na sociedade, na sua cidade, no país, mas muitos de nós em casa mesmo, com a nossa família. Isso não quer equivaler uma grandeza menor. Tudo é evolução, mas nós não estamos onde estamos por acaso. É uma grande oportunidade de desenvolver os nossos talentos. Essas tarefas precisam produzir frutos que o plano espiritual espera. Bons frutos, porque os homens precisam ver as obras dos discípulos de Jesus para glorificar o Pai que está nos céus. Portanto, o tempo concedido na parábola para a movimentação dos bens recebidos são as reencarnações. E aí nós vamos hoje identificando a nossa atual situação, muito íntimo de cada um, o que nós já conseguimos desenvolver, o que ainda nós não conseguimos, o que nós podemos fazer ainda melhor, o que nós não estamos fazendo. É muito íntimo, é muito pessoal, mas é uma grande revelação, ou seja, todos nós temos talentos. Os servos possuem capacidades diferentes, o que significa aproveitar com diferentes eficiências a jornada evolutiva. Os que cooperam muito bem são os 5 talentos. Os que cooperam bem
são os que receberam 2 talentos. Ambos não desmereceram a confiança. Esses aumentaram os bens recebidos. Por isso a recompensa do Senhor receberão mais méritos. O Senhor lhes confiará maiores responsabilidades. Então, para aqueles que já estão se desenvolvendo, para aqueles que já estão buscando exercer os seus dons espirituais, para aqueles que já estão trabalhando a sua moral, já sabem do seu plano reencarnatório, já se reconhecem como espírito imortal, tentam se renovar sempre, recebem mais responsabilidade. Mais lhe é revelado, porque teve a busca, porque teve a ida, porque teve a... Se voltar contra Deus, vai nos gerando sofrimentos e reencarnações mais difíceis, para que nós possamos despertar e acordar para as verdades eternas. Não se deve fazer como o servo mau, que escondeu os talentos na terra, o que significa que permaneceu na esfera material, em vez de caminhar em direção ao Senhor, porque lhe será retirado o que julga ter. Não se deve guardar para si o dom que Deus lhe deu, não se deve negar cooperação. Então, olha que interessante. Tudo isso e mais um pouco, essa parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Tem um outro livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, que diz assim: todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os filhos. Faz levantar o sol para os bons e para os maus, e descer as chuvas para os justos e injustos, mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito de suas obras, os que desobedecem o demérito, e são responsáveis pela falta de observação de seus sagrados deveres. O dinheiro não nos foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar, assim como os dons espirituais não nos foram concedidos, senão para serem proveitosos a fé, a esperança e a caridade. Então está aí. Porque também não vamos condenar a riqueza. Não vamos entender aqui e fazer como tempos atrás, né? Condenar a riqueza. Não é a riqueza material em si, é o que nós fizemos com ela. É o nosso comportamento diante dela. Porque sem ela não vai haver progresso. É preciso progredir. Agora, viver para ela, esquecendo que é um espírito imortal, é que vai dificultando o nosso processo evolutivo. E o livro segue. Agora uma advertência. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos a prestar contas. Poderá tardar, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada qual um exame de consciência e responda depois a si mesmo. Aí é uma questão íntima. Lembrando que nesse mesmo capítulo, Jesus fala do Senhor que decidiu aumentar o seu celeiro e ficar guardando a sua produção, e guardando, e guardando, e guardando, e guardando. E ele disse: agora eu estou seguro. Que Jesus disse: mas tu não sabe se essa noite mesmo você não vai desencarnar. E aí vai ficar o segredo. Então, ajuntai tesouros no céu. Nós não sabemos que é o mais valioso. Porque da terra, que é material, nada levamos. Mas interessante, por que será que Jesus nos trouxe essa parábola com tanta matemática, com tantos talentos, que é uma questão material voltada
época, por que será que Jesus nos trouxe esta parábola? Nós vamos descobrir o porquê. Quem lembra de Zaqueu? O cobrador de impostos. Pois bem, Zaqueu, um homem muito rico, cobrava impostos. Ele era discriminado pelos seus e por todos da época, porque ele era rico, então ele sentiu que ele era amaldiçoado. Os próprios hebreus condenavam Zaqueu. Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar por Jericó, subiu numa árvore para ver Jesus. Ele, de estatura pequena, subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus olhou para ele e falou: eu vou para tua casa um dia. Desce que eu vou lá. Como assim? Jesus na casa do rico. Jesus entrando no ambiente de riqueza. Isso os apóstolos não entenderam. E os relatos que eu trago agora estão no livro Boa Nova, Humberto de Campos e Chico Xavier. Pedro disse o seguinte, o apóstolo: como justificar tudo isso se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei? Como entender esse movimento de Jesus? E eles não pararam por aí. Zaqueu recebeu Jesus, recebeu os apóstolos, e assim eles entraram na casa de Zaqueu. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, diz Zaqueu, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais, de cultivo incessante na terra. Até de Jerusalém, muitas famílias se vieram buscar em meus trabalhos. O que Jesus disse para ele: abençoado seja teu esforço. Os servos da minha casa, diz Zaqueu, nunca encontraram sem a sincera disposição de servi-lo. Estou feliz, diz Jesus, porque todos somos servos do nosso Pai. E Zaqueu, Jesus, é tão profunda a minha alegria que hoje mesmo eu vou repartir com os necessitados a metade dos meus bens. E se eu prejudiquei alguém, vou indenizar 4 vezes mais. Jesus diz a ele: bem-aventurado, a salvação chegou na sua casa. Mas até aí era o diálogo de Jesus e Zaqueu. Os apóstolos não estavam gostando nada disso. Como assim? Como Jesus está absolvendo o rico? Como é que isso funciona? E aí começaram as perguntas, né? Pedro foi o primeiro. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Jesus, quando cessou as interrogações, nos deixa, sobre esse tema da riqueza, uma explicação extremamente profunda. Ele diz assim: amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesourarão no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas aos famintos que passam, procurando livrarem de sua presença.
Os segundos ligam suas existências às vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Aí, eles ouvindo isso, já, opa, temos uma visão aí equivocada do Evangelho. Filipe diz assim: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensina a amar. Entretanto, Filipe, diz Jesus, é necessário não nos perdermos em viciações de sentimento. Nunca ouviste falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? Um mendigo sem responsabilidade, a não ser a da sua própria manutenção, ou de pai, carregado de filhinhos, a pedirem pão? Então, o que Jesus está nos dizendo? Zaqueu já vinha há muito tempo dando trabalho para as pessoas, alimentando pais que chegavam na porta dele, gerando trabalho, gerando oportunidades, dando oportunidade para as pessoas. Porque só ficar entregando, nós não desenvolvemos nossos irmãos. É preciso trabalho, é preciso conhecimento, é preciso aplicar esses recursos materiais para esse desenvolvimento. Então Jesus, na casa de Zaqueu, nos diz assim: o Evangelho é para todos. Todos têm algo para doar e para entregar. Quem recebeu mais será cobrado, porque tinha mais oportunidades de chegar mais longe. Mas todos nós temos algo em nós que podemos estender aos nossos irmãos. E essa caminhada pode ser todos juntos, nessa troca de conhecimento. Então, nós estamos aqui falando de bens materiais, de riqueza e da visão de Jesus em relação a isso. E mais uma vez, não é o que tem, é o que nós fizemos com o que nós temos. É o que Jesus deixa claro para nós na parábola dos talentos. Depois disso, Zaqueu serviu uma grande mesa para todos comerem juntos. Diz a Boa Nova que tinha jovens tocando flauta. Estavam todos muito animados. Jesus aproveitou o momento e trouxe a parábola dos talentos. Era preciso um esclarecimento. Era preciso fazer uma lição, um aprendizado para todos aqueles que estavam ali reunidos, estavam se interrogando. Jesus na casa de Zaqueu. E para os irmãos que querem acompanhar, tem um livro chamado Ressurreição e Vida, da médium Ivone do Amaral Pereira, que ela nos traz, pelo espírito Tolstói, Leon Tolstói, Zaqueu no plano espiritual. E ele contando no livro como foi a vida dele após Jesus passar pela sua casa. Zaqueu teve toda a sua vida transformada após essa passagem de Jesus. Ele passou a seguir os apóstolos. Os apóstolos não o aceitaram porque tinha trabalho a fazer após a crucificação. Não concordavam que ele era cobrador de impostos, mas ele seguiu a história de Jesus. Aonde estavam os apóstolos, lá estava ele. Mas eles não aceitavam ele. Até que ele ficou sabendo de um convertido que era romano, que caiu do cavalo quando viu Jesus, que era o apóstolo Paulo.
E então Paulo acolhe Zaqueu. E Paulo diz assim a Zaqueu: agora, até aqui tu tem assistido, agora é a hora do trabalho, Zaqueu. Agora leve você o Evangelho. E assim Zaqueu fez, até o seu desencarne, levando o Evangelho de Jesus. Entendeu ele a parábola dos talentos. E para finalizar o nosso encontro, chegou o nosso horário. Espero que tenha deixado uma pequena contribuição sobre a parábola dos talentos. Quando nós lembrarmos, parábola dos talentos, parábola dos frutos do trabalho e parábola do esforço. Emmanuel vai nos ajudar mais um pouquinho para finalizar. Está no livro Fonte Viva, Emmanuel e Chico Xavier, no capítulo 132. E tendo medo, escondi na terra o teu talento. Ele cita Mateus e a parábola. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica? Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recorre-se à ociosidade, alegando o medo da ação. Medo de trabalhar. Medo de servir. Medo de fazer amigos. Medo de desapontar. Medo de sofrer. Medo da incompreensão. Medo da alegria. Medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com luz de teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de conta entre o servo e o Senhor. Então, que possamos vencer a barreira do medo, descobrir os talentos que há em nós, desenvolvendo passo a passo, ao momento de podermos assim também auxiliar nossos irmãos. Tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo, enriquece a nossa caminhada e transforma o nosso espírito, cooperando junto de Jesus. Muito obrigado pelo encontro de todos e que Deus ilumine a jornada evolutiva de todos vocês.